Pelas palavras do Evangelho de hoje, somos convidados a percorrer as veredas das parábolas de Jesus. Isso porque o Mestre, por meio de histórias simples, poderosas, revela tesouros de sabedoria divina. Neste relato de hoje, encontramos na parábola então dos talentos uma mensagem que ressoa em cada coração como um chamado à responsabilidade e à fecundidade em nossas vidas. Hoje, então, ao contemplarmos essas sagradas palavras, abramos nossos corações para as verdades que nelas habitam, permitindo que a luz da palavra nos guie em nossa caminhada de fé. Agora, é claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 19, versículos do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje celebramos não apenas a palavra do Senhor, mas também a memória de Santa Cecília, Virgem, Marte, padroeira da música e dos músicos, cuja vida testemunha a força da fé e também o amor inabalável a Deus. Neste breve momento, consideremos então a importância desta data, pois em meio às dificuldades, a santidade resplandece uma luz guia em nossos caminhos. Santa Cecília, durante seu martírio, insistiu para que os cristãos não negassem a fé. E ao celebrar sua memória, peçamos então ao Senhor que
torne mais fiéis a nossa fé em Cristo e, claro, multiplique nosso amor aos necessitados. Agora, queridos, pelas palavras deste lindo evangelho de hoje, somos conduzidos a refletir sobre as palavras proferidas por Jesus. É uma narrativa que nos convida a compreender a responsabilidade que cada um de nós possui, claro, em relação aos dons que Deus nos confiou. Então veja, Jesus conta então a história de um homem nobre e ele partiu para um país distante a fim de ser coroado rei. E antes de sua partida, ele distribuiu 100 moedas de prata a seus servos, instruindo-os a negociar até sua volta. Essa parábola, então, queridos, nos revela a importância de fazer uso frutífero dos talentos que recebemos, claro, simbolizados pelas moedas em prol do reino de Deus. E essa passagem destaca a disponibilidade dos cristãos na promoção do bem comum e na construção do reino de Deus na terra. A primeira lição então, que podemos extrair deste evangelho é a importância de reconhecermos os dons que Deus nos concedeu e também agir com diligência para multiplicá-los. Cada moeda de prata representa as habilidades, os talentos, os recursos que Deus nos confiou e é nossa responsabilidade utilizá-los para o crescimento do reino. Assim como os servos foram chamados a prestar contas de sua administração, também nós, no dia do juízo, seremos questionados sobre como empregamos os dons que recebemos. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como estamos gerindo os talentos que Deus nos confiou em nossa vida. Ao fazer um paralelo com essas lições com as nossas vidas, nós então somos convidados a avaliar se estamos investindo nossos dons, nossas habilidades para o serviço ao próximo, para a edificação da comunidade e também para a glória de Deus. Isso porque muitas vezes, diante das dificuldades, dos desafios, podemos nos sentir tentados a esconder nossos talentos, enterrados no solo da insegurança, do comodismo. Só que a parábola de hoje, queridos, nos ensina que Deus nos chama a arriscar, a investir corajosamente no reino, mesmo diante das incertezas. Outra lição que encontramos hoje neste evangelho é a necessidade de agir com responsabilidade. Claro, conscientes de sermos chamados a prestar contas. O servo que escondeu a moeda no chão, aquele que devolveu intacta ao Senhor, foi repreendido, pois não fez frutificar o que lhe foi confiado. E da mesma forma, somos também chamados a ter uma fé ativa, a fazer crescer os talentos que Deus nos deu, em vez de deixá-los estagnados. E essa responsabilidade não é apenas individual, mas também comunitária. Vivemos em um corpo, a igreja, e somos chamados a colaborar uns com os outros para a construção do reino de Deus. Assim como os servos foram chamados a trabalhar juntos para multiplicar as moedas, também nós somos instigados a agir em comunhão, fortalecendo uns aos outros em nossa caminhada de fé. E neste contexto, queridos, recordemos também a importância de Santa Cecília, ela cuja vida reflete a coragem de testemunhar a fé mesmo diante das dificuldades. Ela, assim como os servos fiéis, soube investir seus talentos para a glória de Deus, tornando-se luz para muitas pessoas. Então, queridos, diante das lições deste evangelho de hoje, somos desafiados a uma profunda reflexão sobre como estamos vivendo nossa fé. E este momento, então, nos inspira a sermos diligentes no uso dos dons que Deus nos confiou, a agirmos com responsabilidade, promovendo a comunhão na construção do reino de Deus, ao enfrentarmos as vicissitudes da vida, que possamos nos lembrar das palavras de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. E essa exigência nos impulsione a ser fiéis administradores dos dons que recebemos e, ao final de nossa jornada terrena, possamos ouvir as palavras do Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Que o Senhor nos ajude, que Santa Cecília também, com sua intercessão, nos inspire a trilhar com coragem o caminho da fé, multiplicando os talentos, os dons que recebemos, e que o Espírito Santo nos guie em nossa caminhada, tudo isso para que, ao final, possamos entrar na alegria do Senhor como servos fiéis e diligentes. Amém. E claro, hoje, se for possível,
coloque logo abaixo nos comentários a seguinte frase: Senhor, que eu possa multiplicar os talentos recebidos. Por isso, Senhor, diante da parábola do homem que confiou seus bens a seus servos, compreendemos a responsabilidade que recebemos ao sermos agraciados com os talentos que provêm das tuas mãos generosas. Pedimos, Pai, a graça de agir com diligência, de fazer frutificar os dons que nos confiaste, tudo para que, ao final de nossas vidas, possamos apresentar uma colheita abundante diante de Ti. Fortalece-nos, ó Pai, para que possamos reconhecer os talentos que nos foram dados, dá-nos a coragem para utilizá-los em benefício do Teu reino, que não sucumbamos ao medo, à insegurança, mas inspirados pelo Espírito Santo, possamos investir de maneira corajosa e sábia na construção do Teu reino aqui na terra. Senhor Jesus, Mestre Divino, ajuda-nos a compreender que a fé ativa é aquela que se traduz em ações concretas, em um compromisso diário com o amor, com a caridade, que possamos ser administradores fiéis, multiplicando os talentos que recebemos, não apenas para nosso próprio crescimento espiritual, mas também para o bem de nossos irmãos e irmãs na fé. Que a responsabilidade e a comunhão que emanam dessa passagem do Evangelho nos impulsione a viver em harmonia, reconhecendo que somos todos membros de um corpo único, ou seja, a tua igreja, que em comunidade possamos colaborar uns com os outros, partilhando nossos dons para a edificação mútua e a glória do teu santo nome. Nesse dia também, Senhor, dedicado a Santa Cecília, exemplo de fé e testemunho, pedimos sua intercessão para que, assim como ela soube dedicar os seus talentos à tua glória, também possamos trilhar o caminho de santidade em nossas vidas. Conceda-nos, ó Deus, a graça de vivermos de acordo com as lições deste Evangelho, sempre enfrentando as dificuldades com coragem, com confiança em tua providência, e ao prestarmos contas de nossas vidas diante de ti, que possamos ouvir tuas palavras amorosas. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Assim, confiantes em tua graça e misericórdia, entregamos a de nossas vidas, nossos talentos, nossa vocação. Que tua vontade, Senhor, se cumpra em nós e que, ao final de nossa caminhada terrena, possamos entrar na alegria eterna do teu reino. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria e um privilégio ter a sua companhia. Claro, faço um convite. Você ainda não conhece o canal Reavivando Histórias? Pois bem, é um novo canal que está especial. O link está logo abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Prestigie, acompanhe os vídeos, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Claro que se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.